Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 21 de junho de 2012. Estamos juntos há 130 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. E na verdade vamos inclusive nos estender ao capítulo 16, adiantando um pouco a conclusão desta carta. Isso porque ontem, quando discutimos o capítulo 14, nós fomos até o versículo 13 do capítulo 15, tendo em vista que tanto o capítulo 14 como um todo e também a primeira parte do capítulo 15 tratam de um tema único, que era a forma como aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus deveriam acolher os que são fracos na fé, os que têm opinião divergente, têm a consciência incomodada em questões não essenciais. Nós vimos que esse assunto faz parte de um grande argumento de Paulo que começa no capítulo 12, que é justamente o ponto onde esta carta começa a sua seção prática. Sempre lembrando, nos 11 primeiros capítulos Paulo falou de doutrina, a partir do capítulo 12 ele falou da prática. Quem foi alcançado pelo evangelho que Paulo expôs nos 11 primeiros capítulos, dedica a Deus sua mente e seu corpo, dedica à igreja seus dons, dedica às autoridades o seu respeito, aos inimigos, às pessoas hostis ao evangelho, vence o mal com o bem. A todas as pessoas indistintamente dá o seu amor, sabendo que o dia do retorno do Senhor Jesus está próximo. E no capítulo 14 até o capítulo 15, verso 13, Paulo diz que aqueles que foram alcançados pelas misericórdias de Deus acolhem, toleram, amam os que são fracos na fé e têm opinião divergente em assuntos não essenciais. Com isso, até o capítulo 15, verso 13, Paulo está traçando a recomendação prática. Se você foi alcançado pela misericórdia de Deus, comporte-se desta maneira em relação a estas pessoas. A Deus, aos irmãos da igreja, às autoridades, ao mundo em geral, às pessoas que são hostis ao evangelho, aos fracos na fé. Termina no capítulo 15, verso 13, essa sessão de aplicação prática. E a partir do versículo 14 do capítulo 15, Paulo começa a explicar por que foi que escreveu a carta e por que expôs o seu evangelho e por que se dirigia à igreja de Roma. Ele diz no verso 16 do capítulo 15 que é um ministro de Cristo Jesus entre os gentios, que no verso 19 ele explica, tem pregado o evangelho de Jesus desde Jerusalém até o Ilírico, que era uma região próxima ali da Macedônia, e que agora ele pensava em ir para a Espanha, como ele diz no verso 24, e que estando a caminho da Espanha ele passaria por Roma e visitaria aquela igreja. Por enquanto, diz o verso 26, ele estava levantando uma coleta entre os macedônicos e os irmãos de Corinto, que é a capital da Acaia, para levar ao povo de Jerusalém. Isso nós já sabemos muito bem. Então não vamos aqui explicar com maior detalhe aquilo que já é de conhecimento dos irmãos. No verso 30 do capítulo 15, Paulo pede aos irmãos, portanto, que lutem nas orações a Deus em seu favor, porque os rebeldes da Judéia podem lhe causar problemas. E nós veremos que vão causar. E Paulo pede aqui que os irmãos lutem em oração. Isso para mim é maravilhoso, porque significa que orar é lutar. Às vezes as pessoas dizem assim, sem perceber muito o que estão falando, eu não posso fazer nada por você além de orar. Mas orar é fazer muita coisa na perspectiva de Paulo. Orar é lutar. A batalha espiritual é de fato se envolver nesta guerra que está pressuposta quando nós estamos anunciando o evangelho ao mundo. Já no capítulo 16, Paulo está tratando das despedidas, dos cumprimentos finais. O assunto da carta já acabou. No verso 1 ele recomenda a irmã Febe. Provavelmente Febe foi a portadora da carta à igreja de Roma. Da mesma forma como Tito levou a carta severa à igreja de Corinto, Febe foi quem levou a carta aos romanos para a igreja de Roma. Paulo conhecia muitos irmãos daquela igreja, embora o fato dele se explicar tanto ao longo de toda a epístola e de se apresentar com tanto cuidado, nos dê a ideia de que mesmo com tantas pessoas de seu conhecimento aqui, ainda era necessário que ele expusesse muito bem quem era, o que ensinava e o que estava disposto a fazer.
Mas a partir do verso 3 do capítulo 16, Paulo está cumprimentando muita gente. E eu só queria destacar que ele manda cumprimentar Priscila e Áquila, no verso 3, colaboradores de Paulo em Cristo Jesus. Você se lembra que Priscila e Áquila estavam em Roma, foram expulsos de Roma por causa de um decreto do imperador, em Corinto encontraram Paulo, foram para Éfeso, onde Paulo os deixou, lá conheceram Apolo, e por algum momento, em algum momento que nós não sabemos, acabaram retornando a Roma, e Paulo está então mandando à igreja que saúde a esses irmãos. Também gostaria de destacar no verso 22, que Paulo teve a ajuda de um escriba, de uma pessoa que escreveu essa carta para ele, um amanuense. Tá aí uma palavrinha difícil, né? Paulo diz assim: eu, Tércio, que escrevi essa epístola. Veja, é o Tércio que está agora falando. Deixa Paulo agora sou eu que estou falando, eu que estou escrevendo. Eu, Tércio, escrevi essa epístola. Então tá aqui uma outra pergunta para a sua gincana. Duas, aliás. Quem foi que levou a carta de Paulo para a igreja em Roma? Resposta: Febe, Romanos 16:1. Quem foi que escreveu essa carta a pedido de Paulo? Quem foi o seu amanuense? Resposta: Tércio, Romanos 16:22. Onde Paulo estava quando escreveu a carta aos Romanos? Resposta: na casa de Gaio, Romanos 16:23. E então, com esses cumprimentos finais aqui, ele ora pedindo que Deus seja glorificado, não é? E faz uma grande doxologia final, que é uma oração consagrando a Deus toda a glória, a partir do verso 25 até o verso 27. E assim nós encerramos esta epístola. Amanhã, se Deus permitir, nós faremos uma revisão de todo o seu conteúdo, porque a carta é muito longa e nós vamos tentar resumi-la em 15 minutos, em 10 minutos, quem sabe, para tentar lembrar e assimilar todo o seu conteúdo e tudo o que Paulo falou aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque pudemos aprender no dia de hoje e relembrar o contexto em que Paulo escreveu esta carta. Sua preocupação em anunciar o Evangelho pelo mundo todo, sua preocupação em socorrer os cristãos empobrecidos na Judéia, seu desejo de contar com o auxílio dos irmãos de Roma. Podemos testemunhar aqui o auxílio que ele recebeu de pessoas preciosas como Tércio, como Gaio, como Febe, como Priscila, como Áquila. E nós pedimos ao Senhor que esse conhecimento nos ajude a compreender melhor a Escritura e a viver esse cristianismo bonito que Paulo viveu na companhia dos nossos irmãos para pregar a mensagem do Evangelho. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto prosseguimos estudando a Tua Palavra, e que essa compreensão de fato alimente a nossa alma e nos desperte para o serviço. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.